Fala aí, galera do sexto ano, tudo beleza? Hoje nós iremos estudar sobre a origem do ser humano no continente americano, ok? Então aproveita logo, se inscreva no canal, ativa aí o sininho que é para você receber sempre notificação de novas aulas postadas às quartas-feiras, ok? Não esquece também de dar um like, que é para gerar mais engajamento para o canal. Vamos lá então começar. Sobre o que nós vamos estudar hoje? A gente vai falar sobre a origem africana do homem e as teorias que são aceitas, né, que foram pesquisadas durante muito tempo, que é a teoria da migração do homem através do Estreito de Bering, a gente vai ver sobre isso, a teoria da Oceania e das Ilhas do Pacífico, tá? Vamos falar da descoberta do fóssil da Luzia, que é o fóssil mais antigo de um ser humano na América. A observação importante que a gente tem para fazer na aula de hoje é sobre as teorias que são mais aceitas e que foram estudadas para explicar o deslocamento que o ser humano fez desde o continente africano, passando pela Ásia, até chegar no continente americano. São teorias que não são comprovadas, são teorias, são formas de entender como é que isso aconteceu. Isso não significa que são estabelecidas, até porque existe mais de uma teoria, inclusive, que o ser humano já estava lá há muito mais tempo do que os registros que foram feitos sobre a origem do homem. A origem do homem americano, a ocupação da América, após muitos anos de estudos, arqueólogos perceberam que a única espécie humana que existiu na América foi o Homo sapiens, nenhuma outra anterior, que foi descoberto fósseis em outros continentes. Isso significa que o homem moderno migrou para o nosso continente depois de ter se desenvolvido na África, na Ásia e na Europa. No início do século XX, os cientistas eles acreditavam que as primeiras incursões de grupos humanos na América teriam se iniciado por volta de 35 mil anos atrás, na última era glacial. Teriam vindo da Ásia e entrado na América através do Estreito de Bering. Ele ainda era congelado nessa época, as calotas polares eram muito maiores, aproximadamente 100 km de largura, o que era suficientemente possível de atravessar caminhando. As teorias que explicam a ocupação da América passam na década de 1930. Aconteceram algumas descobertas de artefatos de pedras perto da cidade de Clovis, estado do Novo México, nos Estados Unidos. Essas evidências de ocupação humana no continente datavam de 12 mil anos atrás e eram as mais antigas encontradas até aquela época. A chamada cultura Clovis era constituída por povos caçadores que produziam ferramentas em pedra e possuíam traços físicos semelhantes aos das populações asiáticas. A primeira teoria que a gente vai ver agora, mais profundamente, é a teoria de Clovis. As descobertas do Novo México levaram à elaboração de uma das principais teorias sobre a chegada do homem à América, que é essa teoria de Clovis. Segundo ela, o homem teria chegado à América entre 15 e 12 mil anos atrás, vindo da Ásia, através do Estreito de Bering, que estava congelado. Depois, o ser humano teria se irradiado por toda a América do Norte e Central, até atingir a América do Sul por volta de 11 mil anos atrás. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é que foi elaborada a partir de 1970. Aconteceram algumas novas descobertas arqueológicas em outras regiões na América, como Monte Verde no Chile, Aguazuque e Tequendama na Colômbia, Taima na Venezuela e Lagoa Santa no estado de Minas Gerais no Brasil, que indicavam novas ocupações anteriores à cultura de Clovis, ou seja, anteriores a 11 mil anos, ou seja, 14.500 anos atrás, mais antigo. Tá? Então, a análise dos restos humanos desse sítio revelou, né, características físicas mais parecidas com populações da Oceania e da África. E com base nessas novas descobertas, foi elaborada uma nova teoria, né? A teoria de que o homem teria chegado à América pelo mar, vindo da Oceania e de ilhas do Oceano Pacífico. Já foi chamado também como teoria do homem australiano. Então essa era a segunda teoria. Existe uma terceira teoria, defendida pelo antropólogo e arqueólogo brasileiro Walter Neves, que defende que houve diversas ondas migratórias para a América, ocorridas em datas diferentes e compostas por grupos oriundos tanto da Ásia, né, o grupo vindo do Estreito de Bering, quanto da Oceania, o grupo que veio pelo Oceano Pacífico.
E essas diferentes datas, elas faziam com que os seres humanos que surgiram no continente americano tivessem aparecido não numa ordem sequencial, mas em tempos diferentes, independente da época. Aí você vê o mapa que explica, você vê mais ao norte, próximo ao Alasca, as setas indicando o caminho do homem asiático pelo Estreito de Bering e rumando ao sul até chegar à América do Sul, e aqui no Oceano Pacífico, onde você vê as embarcações, a demonstração da teoria do homem que vem pelo Oceano Pacífico. Aí você vê uma imagem de pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, demonstrando evidências da existência de grupos humanos na região do Nordeste brasileiro, datados aí entre 5.000, 8.000, né, até 12.000 anos atrás. Bom, outras interpretações sobre a origem do homem na América é que atualmente já se reconhece sítios arqueológicos com datações confirmadas entre 15 e 25 mil anos atrás, ou seja, bem mais tempo do que as primeiras teorias que a gente falou no início dessa aula. A gente tem um exemplo do sítio de Santa Helena, em Mato Grosso do Sul, datado com datações de 25 mil anos, o sítio na Pensilvânia, nos Estados Unidos, datado com datação de 17 mil anos, e um sítio em Old Crow, no Canadá, também com mais de 20 mil anos. Há uma polêmica, né, que acaba ficando um pouco mais intensa com os estudos de uma arqueóloga franco-brasileira chamada Niede Guidon, do Piauí, e segundo ela, os vestígios encontrados nesses sítios, um acúmulo de carvão junto com algumas pedras queimadas e pinturas rupestres, datam de pelo menos 48 mil anos, bem o dobro, né, de tudo que se viu, e que representaria vestígios mais antigos de presença humana na América. Segundo as datações da Niede Guidon, a ocupação do Brasil e da América do Sul ocorreu por volta de 50 mil anos atrás. E assim ela vai sugerir que a chegada dos primeiros homens à América poderia ter ocorrido através das ilhas do Pacífico entre 80 e 70 mil anos, muito mais tempo atrás do que já se pesquisou até então. E esse período, que devido à glaciação, ou seja, a era do gelo, haveriam mais terras imersas. Imerso é terras profundas, né, abaixo do nível do mar, né, por conta do derretimento das calotas polares. Então a gente chega agora na hora de praticar, né? Você vai realizar as atividades, que eu vou deixar um link do Google Forms na página do Facebook da escola, que vai ser postado junto com a videoaula, e você vai preencher respondendo as questões e vai enviar para eu corrigir para você as atividades que eu vou deixar lá, ok? Então a gente fica por hoje com essa parte da aula da origem do homem no continente americano. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre os povos primitivos da região no Brasil, ou seja, na América do Sul e no Brasil, e nós vamos falar sobre as descobertas arqueológicas e dos sítios arqueológicos na região do Brasil e dos povos primitivos do território brasileiro, ok? Um beijo nas crianças e fui!